Boa noite, amadas e amados. Um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Tenho um carinho enorme por essa igreja. Ele me faz lembrar os tempos de CEID, né? Que a gente tinha aulas aqui no seminário, muito gostoso. Tem alguns aluninhos meus aqui que eu lembro com muito prazer, com muito carinho. E muito bom estar aqui com vocês. Amei esse tema, né? Estarmos unidas pelo amor, unidos pelo amor. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração para que nós estivéssemos pensando, conversando aqui um pouquinho hoje sobre ela. E eu pensei assim especificamente que a gente vai pensar no amor de Deus em nós e derramando para o outro. O amor de Deus em nós, derramando para o outro. E eu quero te convidar a pensar comigo hoje sobre a torre. Todo mundo ganhou a torre aí? Está todo mundo com a torre na mão? Eu pensei em comprar uma torre pequena, porque se eu fosse comprar uma grandona, vocês não iam dar conta de levar para casa, né? E como eu quero que todo mundo leve, e hoje eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você queira ser como uma torre de vigia. Fala aí, bota a mão no seu peito aí, no seu coração. E eu quero que você fale para você. Diga, eu quero ser uma torre de vigia. Muito bem, eu deixo os meninos falarem também, tá? Não são só as meninas, não. Eu quero pensar um pouquinho com vocês hoje sobre o que é que a Bíblia fala sobre torre. A primeira coisa que a Bíblia fala para a gente sobre torre, foi um a mais, está lá em Abacuque, no capítulo 2, no verso 1. Vamos ler juntos comigo, por favor? Por-me-ei na minha torre de vigia, para ver o que Deus me dirá. Quando a Bíblia fala em ir para a torre, um dos sentidos é para que a gente seja como uma torre de vigia, no sentido de orar. Eu vou me colocar na torre de vigia para orar, para clamar, para buscar ao Senhor. O outro texto que está em 2 Reis, no capítulo 9, 17, vamos ler juntos? Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezrael percebeu a tropa ante Jeú, quem se lembra desse episódio? Ele estava lá na torre e ele percebeu que a tropa estava vindo e ele disse, agora já era. Eles vão tomar o reino da nossa mão. E Jeú tomou. Então, nesse momento aqui, a torre de vigia era um lugar para onde as pessoas iam para vigiar, para realmente ficar como sentinelas. Mas a gente vai ver ainda um outro sentido quando a Bíblia fala sobre torre de vigia, que está em Isaías, capítulo 21, verso 8. Vamos ler juntos? E clamou um leão, meu Senhor, sobre a torre de vigia, estou em pé continuamente de dia e de guarda me ponho noites inteiras. Era um lugar, quando alguém queria se proteger, ia para a torre de vigia. Era um lugar de proteção. Bom, quando a gente fala em torre, logo a gente pensa em algumas características, né? A primeira coisa que a gente pensa sobre torre é que uma torre é alta. Uma torre pode ser vista de longe, muito longe, né? Ela é quase indestrutível. Ela também resiste ao fogo, ela resiste às chuvas. Muitos virão para uma torre para procurar abrigo e também para ter uma boa visão. Só que uma torre precisa de reparos. E uma torre, ela pode levar muitos anos para ficar pronta. Bom, você quer ser uma torre de vigia? Amém? Então vamos
vamos lá, para você entender um pouquinho sobre o que eu estou te falando, eu quero pensar com vocês na torre mais importante, mais linda, mais chique do mundo. La Tour Eiffel. Maravilhosa, encantadora, magna. Esta torre é o monumento mais visitado na face da terra. É o lugar mais cobiçado por todas as pessoas de todas as nações. Agora, o que essa torre tem que nos encanta? O que ela tem de tão especial assim? Bom, em primeiro lugar, ela é encantadora porque ela foi feita, olha lá, em 1889. Na época, ela foi feita só para o aniversário do rei, lá no fundo do castelo dele. Só que ela acabou ficando até hoje. Ela tem 324 metros. Durante muitos anos, antes de lá em Dubai começarem a ser feitas as torres mais altas, ela foi a mais alta, né? Ao longo de muitos anos. Olha que interessante, ela tem 18 mil peças de ferro e ela tem 2,5 milhões de parafusos. Pensa nisso. Ela é feita de treliça de ferro, ferros montados em forma de treliça. Ela é flexível. Tem algum engenheiro aqui? Torre tem que balançar igual ponte, né? Primeira vez que eu subi lá em cima na Torre Eiffel, eu falei, estou indo para a glória, Senhor, já guarda meu lugar aí, porque ela literalmente balança. Se ela não balançar, ela quebra, né? Então, a torre é flexível, dificílima de cair. Por quê? Porque a torre, a base dela é grande e ela vai afunilando. Então, isso faz com que ela fique difícil de cair. Ela encanta. Todo mundo que chega na frente da Torre Eiffel, a primeira vez, normalmente, tem a mesma sensação. Meu Deus, que coisa linda, maravilhosa, encantadora. Mas ela também norteia. Se você se perder em Paris, basta você procurar a torre. Se você achar a torre, você acha a Avenida Champs-Élysées e rapidinho você está onde você quer, no centro, né? Mas além de nortear, ela embeleza. É a coisa mais linda como ela fica, principalmente na época do Natal, toda brilhosinha e piscando. Ela clareia, num raio de pelo menos 300, 400, às vezes até 500 metros, ela clareia. Você consegue enxergar coisas pequenininhas por conta da luz que ela reflete. Na época de Natal, ela, a cada hora, a partir das 18 horas, ela fica piscando durante 10 minutos. É uma coisa linda e fica clareando tudo. E ela abriga. Se estiver chovendo, se estiver nevando, basta você enfiar embaixo dela e você vai conseguir ficar bem abrigadinho. Mas por que eu estou falando sobre a Torre Eiffel? Por que eu estou conjecturando a Torre Eiffel junto com a Torre de Vigia? Porque hoje eu quero pensar com vocês na vida de uma mulher que era uma torre de vigia. Bom, esta mulher se chama Maria Madalena. Quanto mais eu estudo a vida dela, mais apaixonada por ela eu fico. Que mulher era Maria Madalena? Certo dia, uma mulher resolveu sair da cidade de Magdala. E ela chegou numa cidade onde viu pessoas muito diferentes da cidade de Magdala, onde ela morava. Magdala significa torre de vigia. E como as mulheres naquela época, e como também existia muita Maria, as Marias pegavam o nome da cidade das quais elas pertenciam. A mãe de Jesus era Maria de Nazaré. A irmã de Lázaro era Maria de Betânia. Mas lá em Betânia tinha uma outra Maria também.
como já tinha uma Maria de Betânia, ela não podia ser Maria de Betânia 2. Então, ela era Maria, mãe de João Marcos. Porque não havia sobrenome que nem nós temos hoje. Fica fácil da gente identificar. E o nome desta mulher, então, era Maria Madalena. E quando ela chegou nessa cidade, ela estava possuída de um espírito mau, de um demônio. Possivelmente ela não cuidou, ela não vigiou. E realmente esse demônio saiu, mas ele voltou. Ele voltou com mais 7. E tomou conta da vida dessa mulher. Era uma vida de amargura, de tristeza, de desilusão, de depressão, de possessão, de angústia. Ela era só, solitária. Mas ela tinha bens. Inclusive, talvez por isso, ela seja rotulada como sendo uma prostituta, o que eu não concordo. Porque ela tinha dinheiro, porque ela não tinha marido. Ela era sozinha, então achavam que ela era uma prostituta. E também porque ela não tinha só um demônio, agora ela tinha 7. Se tem 7, é barra pesada. Teve 1 e não cuidou, voltaram mais 7. Só que um dia ela se encontrou com o autor da vida. Ela se encontrou com aquele que é o príncipe da paz, que pode trazer paz a qualquer coração angustiado. Aquele que é o libertador das nossas almas e que poderia tirá-la desse cativeiro que o diabo a mantinha presa com 7 demônios. E nesse dia que ela se encontrou com o Mestre, o Senhor Jesus, a vida dela deu uma guinada. Imediatamente o Senhor Jesus a libertou. E a partir daquele momento, diz a palavra, que ela passou a seguir e a servir a Jesus com tudo que tinha e com tudo o que era. A torre de vigia estava sempre atenta para orar, para servir, para proteger, para cuidar. E ela estava caminhando com Jesus o tempo todo. Ela subia da Galileia, da Judeia para a Galileia, 150 quilômetros, lá estava ela, junto com algumas Marias, né? Tinha as Marias que iam com as outras, as Marias que iam com ela, e elas subiam. Aí chegava lá em cima, Jesus dizia, agora vamos descer, e elas desciam. Maria Madalena está em todas. Preocupada com o que Jesus iria comer, preocupada onde ele iria se deitar, preocupada como que Jesus iria estar, ela na cola dele o tempo todo. Aonde Jesus ia, lá estava Maria Madalena. Mas chegou o pior dia da noite, pior noite da vida do nosso Senhor, a noite em que ele foi traído e foi entregue na mão dos homens que queriam matá-lo. Ele foi açoitado, pegou a sua cruz para ir para Via Crucis, e lá estava Maria Madalena. Ele foi preso na cruz, e lá estava Maria Madalena. Ele morreu, e lá estava Maria Madalena. E na hora que ficaram discutindo sobre como fazer com o corpo de Jesus, pensem, Jesus morreu por volta de 3 horas da tarde. Foi a hora que ele expirou. Às 3 horas da tarde, eles ainda iam ter que voltar lá no Sinédrio para pedir a liberação do corpo de Jesus da cruz para eles. E daí eles foram, liberaram, voltaram, tiraram Jesus da cruz, embalsamaram o corpo dele rapidinho. E aonde vamos colocar? Chega José de Arimateia e diz, tem um lugar novinho que eu quero que coloquem ele lá. E a Maria Madalena estava na cola. Eu imagino que ela ficou desesperada, querendo dizer, dá para embalsamar direito aqui o meu Senhor? Está muito rápido, precisa cuidar do corpo dele direitinho, ele é o meu Senhor.
Ele é o meu libertador. Foi Ele que me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino dEle. Cuidem dEle, por favor. Ele é Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele é o meu mestre. Mas ela não podia falar. E aqueles homens cuidando do corpo de Jesus rapidinho, e tiveram que correr com ele para colocá-lo no lugar onde havia sido doado. E ela estava lá. E ela foi, e ela viu aonde ele foi colocado. E aí entrou 18 horas. Ninguém podia mais se mexer. Era o sábado que começava. Ninguém mais podia andar. O dia judaico, o sábado fechado. E então, ela voltou para casa. Mas se você olhar comigo lá em João, no capítulo 20, abra sua Bíblia, por favor. João, no capítulo 20, no verso 1, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, que era o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Quando fechou o sábado, às 18 horas, ela saiu correndo, foi lá no Tagua Center e comprou vários aromas, e comprou várias flores e perfumes, para ir embalsamar o corpo de Jesus. E ela diz aqui, o João, mal tinha amanhecido o dia, ainda estava escuro. Ela foi correndo ao sepulcro, porque ela tinha visto lá na sexta-feira, aonde era o local. E ela foi correndo para lá. Então correu e foi ter com Simão Pedro, e com o outro discípulo a quem Jesus amava, o João. Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram, ela disse. Saiu, pois, Pedro e o João correndo e foram para o sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o discípulo que Jesus amava correu mais do que Pedro, e chegou logo, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. E o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro no sepulcro, viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Amados, quando Jesus foi traído, foi entregue, eles não apareceram mais, os discípulos. E Jesus havia dito que quando o pastor fosse preso, que todas as ovelhas fugiriam. E todos fugiram. O único que estava ao pé da cruz era João. Mas depois que Jesus foi colocado no sepulcro, João se escondeu junto com Pedro e com os outros. E eles não apareceram mais. Em nenhum momento, nenhum dos discípulos apareceram mais. O Pedro aparece aqui. Mas quando vê que Jesus não estava, voltou correndo para casa. Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. E enquanto chorava, abaixou-se por dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Verso 13, então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Por que, amados, ela não reconheceu que era Jesus? Porque ele estava com o corpo glorificado. Ela não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Jesus disse-lhe:
Maria. E ela, voltando-se para ele, disse em hebraico: Rabone, meu mestre. A ovelha conhece a voz do bom pastor. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Ela esteve até o último minuto, os 45 do segundo tempo, e foi honrada por isso. E foi a primeira a ver o Senhor, a primeira a receber a grande comissão do Senhor. Esta mulher, Maria Madalena, era uma torre de vigia. E ela, como uma torre de vigia, a gente percebe que Deus fez por ela, assim como fez por mim e por você. O Senhor Deus mandou o seu único filho para morrer numa cruz, no meu e no seu lugar. E ele nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus. Ele fez dentro dela. Ele restaurou toda a estrutura psíquica, toda a estrutura espiritual, toda a estrutura física daquela mulher, que a partir daquele momento que se encontrou com Jesus, mudou de vida. Mas o Senhor fez através dela. A partir do dia que se encontrou com Jesus, ela passou a segui-lo e a servi-lo até o dia em que ele foi assunto aos céus. O Senhor fez por mim. O Senhor faz em mim, porque Ele quer fazer através de mim. E todo o amor dele derramado em mim deve sair como rios de águas vivas para impactar todos aqueles que estão ao meu redor, que estão ao meu lado. E aí, olha que interessante, às vezes a gente acha que não está apto para fazer a obra. A gente acha que não dá conta. Imaginem o que essa mulher passou. Primeiro, por ser mulher. Só em ser mulher ela já estava em desvantagem. É que nem hoje alguns times que as pessoas torcem. A depender de onde ele está, ele já está sozinho. Não é assim? Está em desvantagem. Ela era uma mulher. Mas isso não a impediu de caminhar, de seguir e de servir ao Senhor, com tudo que ela era e com tudo que ela tinha. Ela morava em Magdala, ela nem era da terra ali nas beiradas de Jerusalém, nas beiradas onde o povo de Deus andava, Judeia, Galileia, não, ela não era de lá. Ela tinha uma boa condição financeira, e ela é a mulher que o Senhor Jesus libertou de 7 demônios. E aí, amados, a partir do momento que Maria de Madalena, né, Maria de Magdala, começou a seguir e a servir a Jesus, nunca mais ela parou. Olhem que lindo, nós podemos observar alguns versículos que falam sobre ela. Lucas 8:2 narra como foi a sua libertação. Depois disso, ia Jesus passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios. Você acha que o seu problema é grande? Você acha que o que você está passando, o Senhor não pode usar, não pode agir, não pode intervir, não pode fazer? Ele pode. Agora imagina como Deus mudou a agenda dele para passar perto desta mulher, para fazer diferença na vida dela.
Lá em Mateus 27, 55 e Marcos 15, 40 e 41, olha que lindo o que esses textos falam sobre ela. Também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. A gente não tem noção do que é isso. A gente faz 30 quilômetros hoje e em 15, 20, 25 minutos, a depender do lugar para onde a gente está indo. 30 quilômetros naquela época era um dia de viagem. Para ir da Judéia para Galileia eram 5 dias de viagem. Imagina que ela ia 5 dias de viagem junto com Jesus. Agora, olha que lindo, vários versículos que a gente vai ver falando sobre o que ela fez. Lá em Marcos, no capítulo 15, 40, 41, diz que ela serviu e seguiu a Jesus. Lá em João 19, 25, vai dizer que ela estava presente na crucificação. Em Mateus 15, 47, vai dizer que quando ele foi colocado no túmulo, lá estava ela. Lá em Marcos 16, 1, vai dizer que quando terminou o sábado, ela comprou aromas para embalsamar o corpo de Jesus, exatamente porque havia sido embalsamado rapidinho. Lá em João, no verso 20 que nós lemos, diz que ela foi a primeira a chegar no túmulo vazio. João 20, 16 e Marcos 16, 9 diz que ela foi a primeira a ver Jesus vivo. Lá em Mateus 28, 9 diz que ela foi a primeira a se lançar aos pés de Jesus. E lá em Marcos 16, 10 e Lucas 24, 10, ela foi a primeira a falar, a pregar, a anunciar que Jesus estava vivo, que ele havia sido ressuscitado. Meninas e meninos, depois do encontro com Jesus, ela foi curada. Ela foi curada de si mesma. Ela foi curada do domínio do diabo sobre a vida dela. Ela foi curada na sua vida social, porque ela recebia vários rótulos de ser uma mulher de conduta duvidável. Ela foi curada espiritualmente, ela se encontrou com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e o Salvador Jesus. Depois do encontro com Jesus, ela foi liberta. Ela não saiu mais de perto de Jesus e cuidou dele e dos discípulos de lambuja. Agora olha que interessante. Maria Madalena aparece 14 vezes no Novo Testamento, mais do que Maria de Nazaré. A Maria Madalena, ela aparece nos 4 evangelhos. O Mateus, o Marcos, o Lucas e o João falam sobre ela. E é ela quem valida, quem valida a plena cura dela. Mulher com uma teoria e um rótulo de ter uma conduta duvidável, de ser uma prostituta, tinha 7 demônios. Nada disso serve para Jesus, porque quando a gente se encontra com Ele, a gente muda de vida, a gente muda de lado, a gente muda de proposta, a gente muda de sonhos, a gente muda de anseios. E aí é o próprio Senhor Jesus quem valida. Corre a dizer aos teus irmãos que o Cristo ressuscitou. Olha que coisa tremenda. Não importa o que a gente já fez, não importa o que a gente já viveu, não importa se a gente acha que a gente é pequeno, que a gente não é capaz, graças a Deus, a gente tem que pensar isso mesmo, porque a gente não vale nada, mas com o Senhor nós podemos tudo. Eu e Deus, nós somos a maioria. E eu não posso nada mesmo não. O apóstolo Paulo fala, miserável homem que sou. Mas todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu estou pautada nele e é nele
que eu posso. Eu estou enxertada nele e é nele que eu posso. E assim, meninos, eu quero pensar com vocês que, como ela era uma torre de vigia, eu quero convidá-los a serem também. Por alguns motivos. Primeiro, eu, como uma torre de vigia, serei torre na vida do outro. Uma torre não tem para quê se ela não for vista, se ela não puder ser encantar, se ela não puder abrigar, se ela não puder acolher, clarear, direcionar, não adianta. Primeira coisa, ela era alta. Tem uma fala do A.W. Tozer, ele diz o seguinte: Deus não me fez grande para ser visto. Ao contrário, Ele me fez grande para que grande eu pudesse olhar quem precisa de ajuda, quem precisa de colo, quem precisa de alguém do lado. Nós precisamos ser como a Torre Eiffel, não, para além de alta, nós precisamos ser como uma treliça de ferro. Nada derruba aquela torre. A última vez que eu estive lá, acho que há 3 anos, 4 anos, eles estavam reparando um lado dela. E eu caí na bobagem de falar com as meninas, vamos descer andando para ver como é que funciona? Gente, vocês não estão entendendo, o trem não tem fim. A gente desceu andando, ficou 3 dias sem conseguir andar direito, de tanto que a gente ficou troncha. O negócio é muito grande. E a gente resolveu dar a volta e descer por um lado, porque o outro lado estava reparando um dos seus 2.500.000 parafusos, preguinhos. Pensa nisso. Nós somos assim. O Senhor nos quer como uma treliça de ferro que nada pode derrubar. O Senhor nos quer flexíveis. A gente tem que ser flexível. O Senhor Jesus mudou a sua agenda para se encontrar com a samaritana, para entrar em Samaria. E os discípulos, oi, Senhor, a gente vai entrar em Samaria? Jesus, aham. Chegou lá, ele chegou na hora do poço, que aquela mulher ia, 12:00. Ele marcou ali com ela, só ela que não sabia. E ele despachou os seus 12 discípulos para comprarem pão. Você já mandou, Silvia? Chegou aqui em 12 homens da igreja e falou, vocês 12 vão ali na padaria comprar pão para a gente fazer lanchinho? Alguém manda 12 homens irem comprar pão? Jesus estava doido para se livrar deles, porque ele precisava ter um encontro com ela. Nós temos que ser flexíveis. Mude a agenda, se for preciso, para cuidar de alguém, para fazer diferença na vida de alguém. Ela era difícil de cair, gente. Essa torre está lá desde 1889. Ela balanga, mas não cai. Está lá. Torre que é torre não cai. Pode até balangar, mas não cai. Ela está sendo restaurada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós somos feitura de Deus. Feitura no grego significa poema. Você é um poema que o Senhor está escrevendo. Olha que coisa linda. Todo dia o Senhor aperta um parafuso. Tem dia que, esses dias para mim, Ele está apertando uns 30 de uma vez só. Dói, né? Deus aperta que você fala, vai trancar, vai quebrar, né? De tanto que aperta. Mas é Ele que sabe aonde precisa apertar. Eu tenho que encantar. O Senhor me chamou para ser diferente e não para ser esquisita. Eu tenho que encantar. As pessoas têm que se apaixonar por mim. As pessoas têm que querer estar perto de mim. As pessoas têm que dizer como é bom ficar perto de você, porque ficando perto de você, eu chego no céu. Ficando perto de você, eu tenho mais vontade de orar. Ficando mais perto de você, eu tenho vontade de adorar. As pessoas falam muito isso da minha mãe. Todo canto que eu vou, todo mundo quer minha mãe. Eu falo, gente, dá, eu não posso, mas eu empresto. Pode levar, passa 1, 2 dias na sua casa. Está aqui a Silvinha que não me deixa mentir, a Iane ali que conhece minha mãe não me deixa mentir, né? É uma senhorinha fofinha. Pensa, todo mundo quer ela, porque ficar perto dela é ficar perto de Deus. Ficar perto dela é ter que ouvir o que Jesus faz, e Ele faz, né? Nós temos que nortear.
Gente, o povo está perdido. Ninguém sabe mais o que é santo, o que é profano. Está uma loucura. A gente tem que ajudar, tem que nortear. Meu irmão, vamos lá comigo, é por aqui, ó. Não, vamos por aqui. Pega na mão e ajuda. Faz como Jesus fez com os discípulos, carregando eles para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E tinha hora que Jesus ia para cima e eles para baixo. Que nem nós. Por que a gente é chamado de ovelha, comparado à ovelha, Silvia? Pronto, porque a gente é trouxa. Obrigada, Silvia. É exatamente por isso. Não é porque é fofinha, não. É porque nós é idiota. Entendeu? Por isso que a gente é comparado à ovelha. Mas ela também embeleza. Oh, gente, como é bom a gente ver uma mulher como Esther chegar, bela, formosa e de boa aparência. Uma mulher cristã, ela não anda, ela desliza. Amém? Mas ela também clareia. Ó, que coisa linda. Ela clareia. Ficar perto dela é a melhor coisa. Isso me faz lembrar uma piadinha. Eu tenho que contar uma piadinha, né, Silvia? Me lembrar uma piadinha do bêbado. Tadinho do bêbado, tentando procurar uma chave que ele tinha perdido. E ele embaixo do poste procurando. E ele olhava e reolhava e treolhava. Aí um guarda chegou para ele, incomodado, e falou: moço, tem mais de meia hora que o senhor está aí rodando. O que o senhor está procurando? Ele falou: a minha chave que eu perdi. Embaixo do poste. E o moço falou: o senhor perdeu, foi aqui? Ele falou: não, eu perdi lá, mas lá está escuro. Tem hora que a gente faz isso, está procurando no lugar errado, mas a gente clareia, porque a luz de Cristo está em nós. E a gente abriga. Gente, como a gente precisa aprender a dar colo. Essa pandemia veio para arrebentar com a gente. Eu devagarinho, já estou abraçando. Tem hora que minhas filhas falam: mãe, você vai pegar esse bendito desse cocó, mãe? Eu falei: ô, minha filha, Deus me abençoe para que eu não pegue. Uma pegou. Eu e a outra não pegamos, né? Eu estou orando para não pegar esse trem, não. Mas, assim, tem hora que não tem jeito. Tem hora que eu abro a porta do consultório, o paciente já se joga no meu colo e começa a chorar. E eu choro junto e abraço. E falo: Senhor, me livra de todo cocó, me livra do cocó, Senhor. Porque ele precisa de colo, né? A gente tem que abraçar. E aí, você vai falar isso para você agora. Deus fez por mim. Ficou horrível, de novo. Deus fez por mim. Deus faz em mim. Deus fará através de mim. Mais uma vez, Deus fez por mim. Deus faz em mim. Deus fará através de mim. E aí, você vai ser como a Maria Madalena. Mas não aquela primeira moça que eu mostrei. Estrupiada, possessa, arrebentada, sem identidade. Você é uma torre de vigia. Pegue a sua torre. E eu quero te fazer um desafio. Você quer ser uma torre de vigia? Você vai falar isso para você mesma diante de Deus. Eu quero que você venha aqui na frente. Porque você vai tomar um passo de fé para dizer: Senhor, vocês fiquem afastadinhos, né? Pode, né? Você vai falar para o Senhor: Senhor, eu quero ser uma torre de vigia. Todas aquelas qualidades que nós vimos da Maria Madalena. Eu quero seguir e servir a Jesus. Agora, como é que a gente segue e serve a Jesus? Cuidando do outro. Cuidando daqueles que estão ao nosso redor. Tá certo? Quem quer vir aqui à frente? Quem quer fazer esse desafio? Traga a sua torre. Traga a sua torre, por favor. E venha. Você não está falando isso para mim, não. Você está falando isso para o Senhor. Senhor, eu preciso ser como uma torre de vigia. Eu quero estar cheio de rios de águas vivas para que possa sair de mim
e fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao meu redor. Senhor, eu quero clarear, eu quero nortear, eu quero embelezar, eu quero abrigar, eu quero nortear, quero conduzir pessoas, quero ser forte, indestrutível, mas ao mesmo tempo quero ser flexível. Senhor, eu quero que você tire a torrezinha de dentro do saquinho, pegue a torrezinha na mão. Você vai chegar em casa, vai colocar essa torrezinha num lugar que onde você olhar, você vai se lembrar. Eu quero ser uma torre de vigia, como Maria Madalena. E eu quero ouvir do próprio Jesus o meu nome. Sheila, eu te amo e eu tenho um projeto na sua vida. Se coloque diante de mim, que eu quero ajudar outros, eu quero salvar outros, eu quero cuidar de outros a partir de você, a partir da sua vida. Você que está aí, se coloque diante do Senhor também, peça: Senhor, eu preciso ser torre de vigia. Eu quero pedir a minha mãe para vir aqui, ela vai orar conosco. Se coloque diante do Senhor. Se vocês têm uma música para cantar, pode cantar, Silvinha. Eu quero que vocês se coloquem diante do Senhor. O que você precisa? Ser flexível? Você precisa ser difícil de cair? Tem coisas que estão te derrubando? Você precisa embelezar? Você precisa nortear? O que você precisa? Tem algum parafuso aí que precisa ser apertado? Coloca diante do Senhor agora. Queridas, coloque a mão no seu coração. Eu gostaria que você estivesse orando por alguns instantes, falando com Deus desse compromisso que vocês estão fazendo, não com a Sheila, mas com o Senhor. E tome atitude. Comece pouquinho, comece devagarinho, mas comece. Amanhã mesmo, você pode ser um vizinho, pode ser um familiar, pode ser alguém da igreja, não sei. Peça orientação do Espírito Santo e Ele vai mostrar. Como Ele gosta de mostrar quando nós nos dobramos e pedimos a Ele a direção. Ele vai orientar, Ele vai nortear, Ele vai dirigir a sua vida. Coloque-se na presença do Senhor de todo o coração. Peça isso e Ele fará infinitamente mais tudo que vocês pedirem, como diz a palavra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para dizer para o Senhor que nós te amamos, que o Senhor é o nosso Deus, Senhor e Salvador da nossa vida. Nós nos entregamos, ó Deus, a Ti nesse momento, te pedindo, Deus, a Tua bênção, para que possamos realizar a Tua obra, Deus, na vida de quem o Senhor colocar no nosso caminho. Mostra-nos, Senhor, todas aquelas pessoas que o Senhor quer que a gente ajude, que o Senhor quer que a gente abençoe, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, poder e autoridade no Teu nome. Dá-nos amor, Deus, como o Senhor nos amou, que nós possamos amar também todas essas pessoas, para que nós possamos alcançar o coração de cada pessoa, que o Senhor nos levar para, Deus, mostrar a salvação, para cuidar, para abrigar, ó Deus, para dar colo, para abraçar, para levar uma palavra de ânimo, de carinho, uma palavra de salvação. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida das minhas irmãs nessa noite, com toda a bênção do Senhor, que todos nós possamos ter força para te adorar e trabalhar e te servir com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso recurso, em nome de Jesus. Eu as abençoo, minhas queridas irmãs, hoje e para sempre, com toda a força do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus.